No final da década de 90, ao lado de outros pesquisadores da América Latina, ele atribuiu um novo significado ao termo educomunicação, dando origem a um campo de pesquisa inovador. Atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, fundou, em 1996, o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo e, recentemente, coordenou a implantação da primeira licenciatura de Educomunicação do Brasil na mesma universidade. O Que é que está rolando de hoje recebe o professor Ismar de Oliveira Soares. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por essa oportunidade de retornar a Juazeiro. Estive aqui em 2008 a convite dos estudantes. Estou muito feliz em poder agora encontrar estudantes de educação e de comunicação juntos para discutir esse tema. Professor, o senhor é bacharel em Geografia e Jornalismo, além de ser licenciado em História. Essa sua formação em 3 áreas diferenciadas contribuiu pelo seu interesse pela educomunicação, que é um campo multidisciplinar? Não há dúvida. Na verdade, meu interesse pela área de comunicação se inicia no momento em que eu, como professor de Geografia, fui buscar na mídia suportes para as minhas aulas. No caso, me recordo muito bem de como eu utilizava o material do Globo Ciência para discutir todos os problemas relacionados ao Rio São Francisco. E o uso da mídia se ampliou à medida em que os novos canais de televisão a cabo chegaram, e muitos deles dedicados especificamente a documentais e a reportagens a respeito do mundo. E o convívio com a televisão e a sua produção, e simultaneamente também uma preocupação com a leitura crítica da mídia, propiciou uma aproximação muito grande de um educador e de um comunicador que, preocupado com a questão da interface entre esses dois campos, acabou pesquisando e avançando e até chegamos ao campo da educomunicação. Em uma entrevista, o senhor comentou que a educomunicação já tem no mínimo 60 anos de evolução, apesar do reconhecimento acadêmico ainda ser recente. Como o senhor definiria essa educomunicação que é praticada e estudada hoje? O que nós praticamos e estudamos hoje é o avançar de uma praxis que a América Latina criou. Então, o que na verdade a universidade fez foi dar nome a um processo que já vinha vindo ao longo de toda a metade do século XX e trazer aquilo que era praticado no espaço da informalidade ou da educação não formal para sistemas formais de ensino e até sistemas formais de práticas de comunicação. Hoje a comunicação está presente na mídia, por exemplo, em jornais, em canais de televisão, e está também presente nas escolas. Isso veio com a sistematização do conceito, com a realização de experiências no campo, possibilitando o reconhecimento por parte do sistema de comunicação e sistema de ensino, que aquele procedimento antigamente chamado de alternativo pudesse ser apreendido e praticado por espaços denominados hegemônicos. Então a educomunicação, na verdade, é uma herança da sociedade civil experimentada de forma alternativa que alcança agora um patamar de legitimação para práticas no espaço da formalidade, que é a formalidade da comunicação e da educação. O senhor desenvolveu em alguns estados projetos como o Educom TV, o Educom Rádio, que compreendeu a formação de alguns professores sobre a educomunicação. Como a Educom pode interferir de forma positiva no processo de aprendizagem e nos ambientes escolares? Quando nós falamos da educomunicação no espaço escolar, nós estamos pensando muito no paradigma freiriano da comunicação dialógica. Freire, que identifica a educação como uma prática de comunicação e agrega. Não se trata de qualquer comunicação, se trata de uma comunicação específica, que é a comunicação dialógica. O problema é que o sistema educacional, ao adotar os paradigmas da comunicação, tem adotado a perspectiva funcionalista da comunicação, que é aquela que estabelece uma relação de poder de quem fala e de quem ouve.
Já a comunicação dialógica coloca os sujeitos dialogantes no mesmo patamar. Faltava práticas. Então, a educomunicação chega para oferecer uma prática ao projeto freiriano de uma nova educação. E, no caso, nós encontramos aliados no sistema educacional, aliados no sistema comunicacional, que permite que essa prática avance. Porém, ela tem que avançar com muito exercício, com muita prática colegiada. Nós não admitimos, por exemplo, que seja viável educar um professor para que esse professor seja um educomunicador. A educação é da comunidade. A comunidade educacional inteira, professor, aluno e os demais membros, se educam ou se reeducam para a prática educomunicativa, que é justamente o diálogo que vai permitir que essa prática exista. Portanto, quando a educomunicação chega no sistema formal de ensino, ele traz um novo paradigma para todo o sistema educacional. Essa é a diferença. Não se trata de uma tecnologia nova, de uma tecnologia de informação e de comunicação nova. Se trata de um paradigma de relacionamento novo. E na prática, como a gente visualiza, né, esse novo paradigma da educomunicação nas escolas? O que é que muda? O que muda é a disposição da gestão da escola, dos professores, de dialogarem com os alunos e a disposição dos alunos de dialogarem com os professores e com a direção. Então, essa mudança, ela não é natural, porque não é uma prática hegemônica, pelo contrário, é uma prática alternativa também. E, no caso, é necessário que se pense a partir de alguns elementos do paradigma educativo. Por exemplo, a educação tem uma perspectiva chamada metodologia construtivista. É próprio da educação pensar nessa hipótese. Então, a educomunicação se associa àqueles que, na educação, praticam uma educação construtivista, que essa educação exige a participação da criança, ou do jovem, do aprendiz. E, no caso, nós não falamos tanto em ensino-aprendizagem, porém falamos em construção de um ecossistema comunicativo aberto, dialógico e participativo. No caso, nós estamos falando de um paradigma dialogando com outros paradigmas. Porém, para que o diálogo aconteça, é preciso encontrar pontos em comum. A educação tem pontos em comum. Não é? A educação, por exemplo, ela tem uma perspectiva de formação integral, ela tem uma perspectiva de prática de cidadania. Não é? E recorrendo a alguns autores, como Buber, Moreno, Paulo Freire, a educação também tem uma busca do diálogo. E a educomunicação, ela propicia que essa vocação da educação para o diálogo se concretize. Essa concretização, ela se dá através de um outro elemento da educação chamado pedagogia por projetos. Porque é inviável pensarmos do ingresso da educomunicação mudando absolutamente tudo da educação. A educação tem o seu caminho. No entanto, a educação permite o projeto. Então, um projeto educomunicativo pode conviver com estruturas mais rígidas de relacionamento numa escola, por exemplo. E é através do projeto que a educomunicação ingressa, permite o diálogo entre os sujeitos sociais e vai expandindo o seu processo, de forma que toda a escola se beneficie dessa expansão dialógica. E aí, em algumas escolas, conseguimos alcançar 10%, 20%, 50% do envolvimento de alunos e professores em processo de educomunicação. Claro que a meta é atingir 100%. E isso acontecerá nas próximas décadas. Professor, algumas pessoas realizam 2 ou 3 oficinas de comunicação com uma turma escolar. Isso é educomunicação? Ou existe uma certa periodicidade, um tempo mínimo para que, de fato, uma ação de educomunicação seja concretizada? É necessário tempo, espaço, avaliação, retomada. Então, uma oficina casual, ela pode motivar a escola a dar continuidade a um processo. Mas, em si, é uma experiência pequena. E tão pequena que corre o risco de murchar, como uma flor murcha com certa rapidez quando está fora da água que alimentaria essa planta. Então, a educomunicação, ela deve ser pensada como um processo que, ainda que pequeno, ainda que seja um projeto pequeno, ela tenha uma continuidade, uma vivência
para se reajustar, readequar, passar para o processo de avaliação e receber sempre novos componentes. No caso, eu trabalho com o conceito da educomunicação possível, levando em consideração que a educomunicação absoluta não existe. É um processo em construção, necessita continuidade. No entanto, é necessário começar a partir de algum momento. Então, uma pequena oficina pode representar um momento de motivação para que projetos mais consistentes se estabeleçam naquele espaço. Hoje em dia, as crianças estão cada vez mais se familiarizando com as tecnologias da comunicação e informação, como os smartphones, tablets. Na opinião do senhor, a Educom pode interferir nesse processo, fazendo com que ele seja voltado para o aprendizado da criança? Bom, o ideal é que deva ser assim. Na verdade, o sistema que trouxe as tecnologias trouxe também a modalidade de uso. Então, a tecnologia chega para o uso individual. Ainda que esse uso individual seja um uso que possibilite você agregar pessoas que pensam como você através das suas redes. Em geral, as redes sociais são redes desiguais. Eu e os meus amigos, meus admiradores, refazendo aquela famosa perspectiva de Narciso. Não é? Então, as redes são grandes espelhos em que eu vou buscar os meus semelhantes. A educomunicação chega para usar essa mesma rede para projetos multiculturais, para que sujeitos novos ingressem no espaço. Porque o que se quer construir na verdade, ecossistemas em que a diversidade conviva e as pessoas possam se encontrar e os preconceitos serem reduzidos, por exemplo, no espaço escolar ou fora dele. Então, sim, as tecnologias facilitam o trabalho da educomunicação. Porém, a educomunicação, ela tem um ponto de vista sobre a tecnologia. Então, não é a tecnologia que vai dizer para a educomunicação como proceder, mas a educomunicação que vai se apoderar das tecnologias e dar um novo sentido, que não é exatamente o sentido que o mercado dá, ou que os fabricantes dão, mas é o sentido que a comunidade educativa, formal ou não formal, irá construir com o uso desses equipamentos. Em 2011, teve início a primeira licenciatura em Educomunicação do Brasil, que foi na Universidade de São Paulo, coordenada pelo senhor. Professor, qual é o papel desse profissional formado em Educomunicação? Onde ele vai atuar e qual a importância dele para a sociedade? A inauguração da licenciatura em Educomunicação em 2011, na USP, representou o reconhecimento da universidade sobre a existência de um campo novo de trabalho. No caso, os cursos de graduação não se volta à pesquisa, se volta ao exercício profissional. E quando a universidade, depois de ter passado pela pesquisa, pela extensão, se volta para a graduação, a universidade diz: eu reconheço a existência de um campo de trabalho. E que campo é esse? Onde é que o educomunicador vai trabalhar? É a sua pergunta. Veja bem, a sociedade já tem esse trabalhador, já recebeu esse trabalhador. Isso vem ocorrendo no terceiro setor, isso vem ocorrendo dentro das escolas, isso vem ocorrendo na mídia. Só que esse profissional que procede de maneira educomunicativa, ele fazia isso ou por conquista própria, ou por necessidade, sem ter, contudo, o conhecimento de que o seu procedimento fazia parte de um procedimento aceito como interessante, como útil, como prático, no sentido de já existirem normas e procedimentos a respeito do seu fazer, e ele sempre imaginou que se tratava de alguma virtude própria, de alguma tendência própria, de alguma vocação própria para esse tipo de trabalho. Quando a universidade reconhece e forma o profissional, ela está dizendo ao sistema laboral do país que é necessário mais atenção a essa prática. E é preciso mais vigilância epistemológica sobre essa prática. E é preciso, então, entender do que se trata exatamente. E as pessoas que estão envolvidas nesse procedimento devem dialogar entre si. A universidade, ela tem como informação que o sistema educacional no Brasil, a partir da LDB de 96, já previa a existência de um professor de comunicação. Isso está lá
No entanto, nenhuma faculdade havia preparado o tal professor de comunicação. E, no entanto, o ensino médio hoje pode criar uma disciplina de comunicação e nós, então, com a licenciatura, formamos um professor para este campo. Por outro lado, os sistemas de educação, tanto do fundamental quanto do médio, já admitem atividades interdisciplinares. As atividades interdisciplinares formam parte, por exemplo, de todo um projeto chamado Mais Educação, do próprio Ministério da Educação. Quem é que vai cuidar dessa prática? O atual sistema não tem. Tanto assim que o Mais Educação do MEC prevê que um professor, chamado professor comunitário, assumiria essa prática. E o grande problema do Mais Educação é que os professores não são preparados para assumir essa atividade de coordenação interdisciplinar. No entanto, o MEC aponta para a necessidade da existência desse profissional. No caso, o sistema formal de ensino, tanto no âmbito da educação formal quanto na educação do ensino médio, portanto, todo o básico já admite a presença de um profissional multidisciplinar que trabalha com comunicação e educação. No caso, a universidade prepara um profissional para o terceiro setor, para as organizações não governamentais que trabalham com mídia e educação, e trabalha um profissional para o sistema formal de ensino. No caso, a USP resolveu assumir essa função de preparar esse profissional. E cabe a esse profissional, assim como cabe aos que trabalham e militam no campo da educomunicação, continuarem um trabalho de legitimação do campo. Isso se faz com congressos, isso se faz com realização de experiências, né? Isso se faz com avaliação permanente, para que o sistema como um todo reconheça a existência da carência desse profissional e passa a contratá-los. Então, a universidade cumpre, na verdade, dois papéis. O papel de formar o educomunicador e o papel também de dialogar com a sociedade a respeito da necessidade de aproveitar essa mão de obra nos trabalhos já existentes que tem carência de um profissional especializado. Professor, a Web TV UNEB agradece a sua participação no nosso programa. Eu agradeço essa grande oportunidade e fico muito feliz em saber que nesta universidade existe no curso de comunicação uma disciplina obrigatória para os alunos, que é uma disciplina da Educom 2. Né? Isso é inédito e vocês estão, portanto, cumprindo um papel da universidade em relação a essa nova área. E essa foi mais uma edição do Que é que tá rolando. Até o próximo programa.